Ora bem, mais uma vez, mais um outro videozinho. Este videozinho vai-se chamar, creio eu, vai-se chamar a educação do bullying. É que o bullying, que eu até falei há 2 vídeos atrás, ou 3, e que está associado principalmente à educação nas escolas, isto é, ao comportamento nas escolas, entre alunos, e às vezes até entre professores e alunos, ou entre alunos e professores. Mas é dos primeiros momentos em que se pode atribuir bullying. E o bullying é uma técnica que não chega a ser provocativa. É que nem chega a um nível minimamente aceitável, que é a provocação. Mas não. Aquilo é mesmo deitar abaixo. Deitar abaixo no sentido de insultar a pessoa. E em princípio, pronto. Já é uma pessoa que foi excluída por um grupo qualquer, que se formou. E é automaticamente aquela pessoa que se auto-excluiu do grupo. Pela forma de estar. E, como eu disse nesse outro vídeo, quando aparecem situações de bullying, até quando a pessoa que está a ser vítima do bullying responde com a mesma moeda, depois tem feedbacks, isto é, respostas violentas contra a sua própria resposta. Quase como dizendo que os primeiros que estão a produzir bullying deviam ser espancados igualmente. Pronto. E depois nós entramos aqui neste problema quase mundial. Mas, na verdade, o bullying está enraizado na educação já há vários séculos. Lá está. Por uma espécie, é aquilo que eu considero, por uma espécie de desleixo da estrutura da educação. A própria educação não prepara as pessoas e não foca a sua intenção em preparar as pessoas sobre esses aspectos sociais, que são igualmente psíquicos e que são, para mim, quanto a mim, muito mais importantes do que até o domínio da matemática. Mesmo que a matemática seja importante. Mas lá está. É que essas questões que são enraizadas desde pequenos e que tanto a vítima como o agressor desta técnica poderão, mais cedo ou mais tarde, transformar-se, quando estão já adultos, naquilo. É que já dizem os outros, não é? Se não te mata, torna-te mais forte. E algures, no tempo, o forte pode-se transformar num monstro. Foi tudo o que fizeram com a pessoa. E, nesse sentido, às vezes há pessoas que dizem: tenta não te transformar em tudo aquilo que foram para ti. Porque, caso isso aconteça, a probabilidade de tornares num monstro é grande. Pronto. E nisto porque vamos às notícias. Hoje é só notícias. Não é só hoje. É quase todos os dias. Mas, pronto. É mais um dia cheio de repleto de exemplos onde esta noção básica do bullying, não é? Da violência contra terceiros, via uma intenção que quer dominar, não é? Produz coisas mais ou menos horrendas na realidade. E, portanto, eu não vou estender-me em cada uma das notícias, mas, no fundo, mais uma vez, GNR
Teve homem que agredia a mulher durante 40 anos. Portanto, 40 anos é uma tortura. Hein? Uma tortura bem forte. Na costa da Caparica. Portanto, em princípio, é malta que tem um estilo de vida minimamente aceitável. E, portanto, este homenzinho de 57 anos... um homem de 64 anos agredia a mulher que tinha 57 anos. Okay? Portanto, não há propriamente palavras para isto. Há sim a necessidade de lembrar que o homem transformou-se nisso porque alguns foram assim para ele. Não quer dizer que as mulheres tenham sido assim para ele. Os outros homens foram assim para ele. E ele aprendeu, provavelmente com o pai ou com a mãe, ou seja lá o que for. Porque viu aquele comportamento e depois lá está. Por exemplo, as questões que o budismo, por exemplo, fala também há vários séculos. Não é? Até a própria religião fala sobre isso. Não é? Que é das coisas mais difíceis de trabalhar. Se é das coisas mais difíceis de trabalhar, devia haver um curso profissional só para isso. Que é o conceito de propriedade. É que a propriedade não está só associada a objetos ou a propriedades físicas. Quando, seja lá quem for, desenvolve uma relação amorosa, há uma tendência muito grande de atribuir propriedade à pessoa que está connosco. Tanto de parte do homem como da parte da mulher. Tanto faz. Por isso é que se considera questões como fidelidade. A fidelidade está associada a esta noção de propriedade. Pronto. E, portanto, neste caso, muitos parabéns à GNR porque parou com um sofrimento de 40 anos. Pronto. Pois há aqui um rapaz que é o Diogo Infante que, pronto, diz que, eu não percebo, isto é mais ou menos novelas, pronto. Nem quero falar sobre as novelas porque são mais novelas, pronto. Depois, outra notícia bem interessante. Há 381 plantas em risco de extinção em Portugal. Mas já ontem dizia que pelo menos o cannabis já é plantado legalmente. Esse pelo menos, o resto dos traficantes podem se matar uns aos outros. E presos, pode ser tudo preso em prol do cannabis. Mas pronto, o que interessa é que a farmacêutica já tem domínio sobre a plantação de cannabis de forma legal. Tanto é que tem lá a Polícia Judiciária, a GNR e afins a defender aquilo. Que é bem giro. Bem giro. Mas pronto. Isto é aquela coisa. Tudo o que não é cultivado, em princípio, desaparece. Seja planta ou simplesmente comportamentos sociais e humanísticos. Se eles não são cultivados, isto é, se eles não são trabalhados, eles tendem a desaparecer. É normal. Ou quer dizer, tendem a não aparecer. Ou a não ter continuidade. Não. Depois, bombeiros combateram um incêndio em aterro de Famalicão. Acho muito bem. Normalmente os bombeiros é para isso que servem. E, portanto, produziram a sua ação. Estão todos de parabéns. O que é isto? Um ladrão inédito. Pronto, isto é uma crítica, uma crónica. Pronto, que não me apetece estar a ler uma novela. Já chega aquelas que nós temos que ler todos os dias no jornal. Coisas importantes. Contas xenófobas e racistas motivam alerta de reitor da Universidade do Porto.
uma vez mais, eu até tenho uma espécie de frase que até se pode encontrar na maior parte dos vídeos, que diz: se o tempo, eu até pus em inglês, se o tempo for escrito na nossa memória, então o tempo é a expressão dessa memória como função do tempo. E como eu disse, a educação não quer ensinar a história, mas quer dar conteúdo de memorização. Significando assim que, é como eu digo, numa daquelas críticas que eu considero, digamos assim, mais fortes a vários grupos e ou movimentos que eu simpatizo, eu já lhes disse várias vezes em comentários e em vídeos: nada deste mundo depende da intenção e ou da vontade de quem ensina, mas do sentimento de quem aprende. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Porquê? Porque a realidade é esta. Enquanto a história, até seja a história nacional, ou seja a história do resto do mundo, for oferecida aos alunos sem que a própria seja posta em causa, aquilo é simples, quer dizer, e sempre a preparação dos alunos, ao nível pessoal, ao nível do intelecto, não é? Ao nível ético, das condutas éticas. Não é? É que as condutas éticas também, mesmo que estejam só simplesmente associadas, digamos assim, ao direito e ou à filosofia, não é? Elas já nascem connosco. E há imensas escolas no mundo que tentam oferecer esse conhecimento básico aos miúdos. E os miúdos não têm problema nenhum com aquilo. Tanto é que eles têm que lidar todos os dias com essas questões. Seja na aula, seja com os pais, seja fora da escola, seja onde quer que seja. É uma realidade constante. E, portanto, se não há essa preparação sobre uma análise do que está a acontecer de uma forma crítica e construtiva, como eu digo, muita gente vai abraçar conteúdos que lhe ressoa pessoalmente. E depois, pronto, como tudo, não é? Nós, em princípio, vamos ao encontro de uma ilusão que nos diz alguma coisa. Mas nada. É normal. E, portanto, há grupos por aí, contas, que realmente nota-se, quer dizer, nem é preciso pensar duas vezes, com comentários que lá está, produzem comentários de ofensa direta. Mas ofensa não é tipo, lá está, não é provocação. É de ofensa mesmo. Direta: és um filho da puta, és uma merda, não prestas para nada. Pronto. Isso é tal bullying que foi educado. E como foi educado, há muita gente que o faz. Tanto ao nível verbal como ao nível físico. De abusos físicos. Não é? Portanto, as intimidações e os assédios, mesmo que possam ser desagradáveis, lá está, com alguma preparação psíquica, alguma preparação mínima, não é? Nós conseguimos lidar com o problema. Depois, quando entra nas ameaças e na questão do ataque físico, o ataque físico já entra no que eu considero crime. Supostamente a própria justiça também considera que isso é crime. Contudo, pronto, isto é como tudo, não é? Pois depende. Pronto. Portanto, caro reitor da Universidade do Porto,
faça o favor de pensar sobre estas questões da educação. Porque é como eu lhe digo, a memorização de conteúdos não educa. Potencia a probabilidade de alguém querer abraçar aquele conteúdo, nada mais. São questões básicas da psicologia. Em princípio, o senhor é reitor da Universidade de Porto, devia saber isso. Mas eu acho que, pronto, o pessoal não questiona. Infelizmente. Olha, mais uma notícia bonita. Esconderijos daquela malta que estava em Coimbra, considerados terroristas. Quer dizer, eles não foram terroristas. Não é? Eles iriam ser terroristas. Eles, para já, só estavam a traficar e a produzir, não é, os ensinamentos que o exército lhes deu. Só o exército, normalmente, é que oferece conhecimento de produção, ora de armas, ora de bombas. Pronto. Portanto, é o que eu digo. Isto é uma salada russa, bem gira. Mas, à parte disso, eles estavam perto, a 100 metros, diz aqui, de GNR. Isto é, do edifício da GNR. Significando, assim, várias coisas. Primeira coisa, existe o tal livro que se chama-se A Arte da Guerra, que diz que fica perto dos teus amigos e juntinho aos teus inimigos. Tem lógica. Tanto é que, se formos a ver, a corrupção só é possível porque essa condição factual existe. Caso contrário, era impossível. Pronto. Mas pronto, é o que eu digo. Leiam a Bíblia, que se calhar vos ajuda. Moçambicano condenado a 40 anos por violar 2 filhas menores. Acho muito bem. Está tudo bem. Gajo que anda a violar as filhas, em princípio, pronto. Mais valia ir às prostitutas ou masturbar-se compulsivamente até ficar com a pelinha esfolada. Pronto. Pronto. Está tudo. Mais notícias bonitas. Isto é tudo muito bonito. O Trumpalhaço, tem conta bancária na China. Claro. Isto é só negócios. O que vocês estão a pensar? O Trump e muita outra gente. Olha, tipo o pessoal daqui de Portugal que tem conta na Suíça. É normal. Mas pronto, nós pelo menos temos um certo... Existe aquela coisa, não é? Tipo, já que eu tenho... Eu não é? Mas vamos supor, eu tenho conta na Suíça. Não vou estar a atacar a Suíça. Mas como eu digo num vídeo qualquer, que é dedicado até a um dos poucos vídeos que eu fiz em inglês, está horrendo, o meu inglês é mesmo mau. Mas como eu também tenho assim um estilo meio brejeiro, está tudo bem. É que eles passam a vida em guerra e ao mesmo tempo depois fazem o amor às escondidas. E eu nem quero saber, mas não tenho a mínima curiosidade, mas aquilo eles devem fazer festinhos bem giros. Pronto. Mas bem giros. Tanto é que, por exemplo, durante vários anos, não é? Existia por exemplo, uma das coisas que, pronto, eu não vivi, mas que muita gente viveu e que falou muito mal daquilo, e acredito que tenha sido muito mal, que era a PIDE, no tempo do Salazar. Contudo, a PIDE também encontrou várias vezes o Salazar, não é? Em festarolas com crianças, principalmente rapazes. Portanto, em princípio, pedofilia e homossexualidade. Mas pronto, como era o presidente, não iam denunciar aquilo de uma forma assim muito pública, não é? Tanto é que os comunistas começaram a usar um termo que é eu como crianças ao pequeno almoço. Aquilo era uma provocação para referir
estes eventos do Salazar. Pronto. É que, em princípio, há gente que não usa o cérebro, pronto, e que também não leu, pronto, e siga para a frente e fé na sua própria estupidez. Pronto. Os Estados Unidos processam Google para monopólio ilegal e anticoncorrência. Olha, anticoncorrência. Os gajos que os Estados Unidos, né, estão a pagar, estão a dar créditos ao Brasil e às empresas brasileiras para não estão a oferecer créditos para as empresas não comprarem nada da Huawei, ou como é que se chama aquilo. Isso também é anticoncorrência. Só não é ilegal, porque em princípio quem disser que alguma coisa que eles fazem é ilegal, pronto, tem que lidar com eles. Mas nada. De resto, aquilo é desleal e é anticoncorrência. Os Estados Unidos, aquilo é para rir, não é? É que até nas questões, por exemplo, olha, naquelas questões básicas do bullying, à parte de haver, prontos, uma grande apreciação e um grande consumo de entretenimento violento na América, se nós formos a comparar o comportamento político da América com os restos dos países da Ásia, por exemplo, até podemos incluir a Rússia. Nem a China, nem o Japão, nem a Rússia têm expressões de ataque e de ofensa para com ninguém. Ninguém. Aqui a questão é essa. Mas eles é que são os maus da fita. Pronto. São coisas que em princípio não sei. Eu acho que o pessoal não usa o cérebro, mas pronto. O pessoal foi para a escola, não sei para quê. Sim, para memorizar conteúdo. Esqueço-me sempre disso. Peço desculpa, não é? Peço desculpa. Província chinesa de Shanxi, com 3 casos de Covid importados via Portugal. Não percebo nada disto, foi importado. Olha, manda aí 3 casos de Covid. Pronto. Isto da importação, eles normalmente é o que fazem. Importação e exportação. Portanto, está tudo. É um negócio. Mas, venha aquelas coisas que eu falei um dia destes. Investigadores querem infectar jovens saudáveis. Olha, menino, tu estás sóbrio. Não queres aí uma droga bem potente para ficares aí todo aloado? Eu sou um investigador. Vou saber qual é o teu comportamento via a tua experiência de estares infectado, sei lá, com heroína ou cocaína, ou seja lá o que for, um LSD porreirinho. E há mais drogas aí bem potentes que ninguém sabe. Eu sou um investigador. Pronto. E isto, lá está, como é uma coisa associada à farmacêutica, está tudo bem, é legal. Bem giro. É isto. Continua a haver esta questão, não é, da ilegalidade via o... Pronto. Lá está. É aquilo que eu digo. O ilegal e o imoral e todas aquelas coisas que normalmente aparecem como os conceitos básicos da educação, o de não roubar, etc. Aquelas coisas básicas, não é? De não matar, etc. Todas as coisas que as religiões querem ensinar, que as não religiões, mas tipo princípios básicos e humanísticos também querem ensinar, e que se separam completamente da religião, pronto, etc. Não depende da ação em si, do ato. Depende da técnica do ato e depende de quem é que produz o ato. Nada mais. A farmacêutica tem uma estufa cheia de cannabis, na qual, pelo que me disseram, aquilo cheira a vários quilómetros de distância,
cannabis cheira a vários quilómetros de distância, não é? O comércio não tem nada contra aquilo. Se fosse na rua, aparecia logo o comerciante. Você não pode fumar isso aqui. Peço desculpa. Não é? Agora, se for o polícia que aparece lá com aquilo, o polícia ele pode, claro. Bom, então você é idiota. Só pode. Porque só pode. Estudantes, isto é mais um detalhe. Houve um professor que foi decapitado pelo pai de um aluno e, pelos vistos, o pai do aluno foi mesmo assim, maquiavélico ou maléfico. Minimamente criminoso. Foi o quê? Ele andou a dar dinheiro aos colegas para saber onde é que o rapaz morava. Pegou o dinheiro, assim mesmo, pegou o dinheiro, está-se bem. Olha, toma lá uns trocozinhos. Diz-me onde é que o homem mora. Não lá. Diz, vá. Pronto, siga. Por dinheiro nós dizemos tudo. Está tudo. Isto são dicas para a polícia e afins. Vocês não precisam de torturar ninguém. Dão-lhes dinheiro e o pessoal fala logo tudo. Já está. Isto é simples. E lá está. Até esta malta, não é? Que são os lâmicos fundamentalistas, mas também existe outra coisa, que existe o pessoal comunista fundamentalista, os fascistas fundamentalistas, os católicos fundamentalistas, existem fundamentalistas de tudo e mais alguma coisa. Pronto. É que esta gente, em vez de considerar que há alguma coisa que as ofende e que, de algum modo, precisam de educar a outra pessoa para não repetir aquilo porque aquilo é ofensivo, não é? Eles saem da probabilidade de que, portanto, eles tiram a probabilidade da possibilidade de educar, portanto, de falar, de encarar aquilo com a outra pessoa. Olha, você usou isto, nós lá na nossa terrinha temos um grande respeito por estas questões. Eu agradecia que não voltasse a repetir. Porque isto é ofensivo para a nossa comunidade. Em vez de fazer aquilo, não. Matam. Pronto. E consideram que, pronto, na próxima vida, se houver alguma outra próxima vida, poderá corrigir isso. Tendo em conta que, pronto, a maior parte das pessoas, mesmo que exista uma vida, portanto, mesmo que haja uma espécie de renovação da alma, nós não temos memória da vida passada, por isso tanto faz. Mas notícias bem giras e bem bonitas. Olha, o Bolsonaro parece que está a aprender qualquer coisa. Parece. Bolsonaro diz que vacina contra a Covid vai ser gratuita, mas não obrigatória. É que o que é obrigatório, por norma, tem que se confrontar com uma resistência. O que é obrigatório. E o que é gratuito tem que se confrontar com uma... Isto é, se não fosse gratuito, o que não é gratuito também tem que se confrontar com um monte de gente que não tem possibilidade de pagar. E, portanto, a partir do momento que diz que algo que muitos países querem pôr como obrigação não vai ser obrigatório, já está a ganhar. A partir do momento que em vários países, tipo nos Estados Unidos e outros mais, consideram que a vacina vai ser paga, mas nos Estados Unidos tudo se paga, não é? Tudo, sem exclusão. E isso vai ser gratuito, principalmente do Brasil, pronto, é bom.
é bom porque, pronto, o caso é que é uma realidade da jogada psíquica, não é? Seja lá do que for. Eu se vender, ou se quer dizer, se oferecer cocaína de forma gratuita e não obrigatória, quer dizer, a maior parte das pessoas que vendem tráfico, que vendem drogas, não andam a obrigar ninguém a consumi-la. Portanto, já nesse sentido, é por isso que ganham grande influência. Porque, além do mais, o que está em causa, que é a droga, é proibida. Logo, muita gente vai querer também experimentar, porque quer saber porque é que é proibida. Pronto. Isto são coisas básicas. Por princípio, a religião também tentou ensinar isso, mas ninguém quer aprender, nem a própria justiça. Pronto. Depois o traficante não vai pôr aquilo gratuito. Se calhar a única coisa que vai dizer que é gratuito é a primeira amostra, não é? Mas até nesse sentido, pronto, é uma boa jogada comercial. Pronto. Acho muito bem. Mais notícias lindas, belas e amarelas. Bélgica à beira de tsunami, entre aspas, com aumento do colapso de casos de Covid. Pronto, é bonito. É o que eu dizia hoje de manhã, logo quando acordei, o pessoal quer número de crescer. Isto é que é. É tudo a crescer. Seja um número ou seja aquelas coisas, pronto, que crescem também. Mas depois diminuem isto. O crescimento não é eterno, ainda bem. Graças. Ora, siga para a próxima. Também mais uma história bem linda, linda, linda. Eslováquia quer fazer testes rápidos a toda a população num único fim de semana. Estes gajos é que são loucos. Num único fim de semana. É que se fizerem num único fim de semana, ou, quer dizer, eles vão usar os membros das Forças Armadas, segundo a lei, pronto, já está. Forças Armadas a entrarem em campo. É o que eu digo. Foi assim que a maior parte dos regimes de extrema-direita surgiram. Já me dizia aquela minha amiga, e pronto, e mais aquele ministro que diz que também, o nosso ministro de Defesa diz que também é importante, um investimento das Forças Armadas, o resto dos países a fazerem a mesma coisa, pronto. Em princípio, não é? A história não se vai repetir como o que aconteceu, não é? Porque lá está, é um momento diferente. Mas o evento, não é? A técnica que produz o evento é o mesmo. Isso é que é giro. É que o pessoal não quer ensinar história. Siga mais para uma... Eu acho que até este vídeo vai se chamar... a má vontade da educação. É que, pronto, é como eu digo. A educação devia-se focar em conceitos puramente humanísticos. Nada mais. O conhecimento associado a todas as teorias que complementam uma maior estimulação intelectual e um maior exercício mental, ele pode ser adicionado sem que haja uma obrigatoriedade sobre o mesmo. É aquela coisa. Há imensa gente que aprendeu músicas de cor e de memorização. Sejam até de línguas estrangeiras que ele não sabia falar. Mas ouviu aquilo tantas vezes que ficou com aquilo na memória. E se aquilo ainda por cima tinha uma melodia associada, mais fácil ainda era. Isto são coisas básicas. Tanto é que até existem por aí pessoas com 60, 70 e 80 anos, não é? Que aprenderam pela primeira vez a ler. Porquê? Bem, primeiro porque foi a única oportunidade que tiveram. Mas mais do que isso, porquê? Porque tiveram vontade. Nada mais. Tudo nesta vida se produz via vontade. Nada mais.
Diplomatas da China e Taiwan entram em confronto físico nas ilhas Fiji. Pronto, esta gente às vezes também, entre eles também passam-se os cornos. Eles que, pronto, às vezes, uma maioria da sua história, pronto, mas eles, lá está, andam à pancada, mas não se andam a assassinar uns aos outros. Nos outros sítios, eles não andam à pancada, mas assassinam-se uns aos outros. Mal por mal, que andem à pancada. E são eles que andam à pancada. Não dizem, parei que vou chamar o meu gangue para andar à pancada contigo. Não. Eu acabou. Pronto. Eu não tenho gangue, eu não preciso de gangue nenhum. Pronto. É assim. Pronto. A Suíça declara obrigatório o uso de máscara em locais públicos fechados. Pronto. Mas isso... A Suíça declara isso, quer dizer que, pronto, em princípio... os números estão a aumentar. É normal. Mas... nos Estados Unidos existe uma nova proibição de casamentos judaicos. Está bem? Tanto me faz. Mas lá está. É a tal noção da necessidade de dominação. É que eu estava a dizer um dia destes até a um rapaz qualquer que comentou uma publicação qualquer. Era associada à necessidade da criação de templos. Só as religiões monoteístas é que desenvolveram uma necessidade de dominar as outras. E até no seu percurso existencial não desenvolveram qualquer conteúdo que foca intencionalmente em cuidar dos outros. Foca, sim, a necessidade de dominá-los. Isso é que é o lado diabólico. Pois é. Já disse, viemos em paz e estão todos incluidinhos na minha licença eterna.